Glória a Deus. Queridos, graça e paz de Deus a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma resenha, né? Eu não digo live, eu digo resenha. Resenha, tá? Aqui a gente conversa, bate um papo. Hoje não é live. A gente fala live no termo da palavra, né? Estamos ao vivo, mas hoje pode considerar uma resenha, tá? Resenha. Nós vamos aqui bater um papo, conversar. E um assunto que eu quero tratar com vocês aqui, já recapitulando. Acabamos de chegar de um culto profético, um culto maravilhoso, onde Deus falou profundamente aos nossos corações. Foi uma noite assim impactante, né? Estivemos ali na igreja 3 dias de campanha, e Deus falou conosco. Uma palavra dirigida, uma palavra revelada, uma palavra poderosa, uma palavra rema. Guarde o que tens para que ninguém tome a sua coroa, né? Esse foi o tema da campanha, né? Que Deus nos direcionou a fazer. Eu estava pensando em fazer uma live hoje, aí eu cancelei a live. Não deu certo. E algumas coisas eu queria falar, mas o Senhor falou, não, se cale por enquanto, porque nem todo mundo está pronto. Não é todo mundo que vai receber a palavra, mas aqueles pela qual o Espírito Santo dirigir, tá bom? Eu queria compartilhar com você um assunto que é de grande importância, principalmente no tempo que nós estamos vivendo. Gente, estamos vivendo uma fase de grandes movimentações espirituais. Só quem tem sensibilidade espiritual para entender sabe que realmente o mundo está estranho. E eu não quero aqui ser demagogo, nem chato, nem ignorante, até porque os pregadores tinham que começar a falar mais sobre a volta de Jesus. Os pregadores tinham que trazer mensagens. Eu acho que isso é de grande importância. O que se deve ser pregado nesses últimos dias são mensagens de alto impacto, principalmente para a nossa geração. Quando eu falo mensagem de alto impacto, estou falando aquela mensagem que faça com que as pessoas reflitam acerca da vida que elas estão levando. E o Senhor tem falado ao meu coração, né? Infelizmente, as pessoas não estão abertas para receber a palavra de Deus. Tá? Eu estou falando minha opinião, tá? A mensagem que nós devemos pregar nesses últimos dias é arrebatamento, inferno, volta de Jesus, juízo final, tá? Nós devemos pregar sobre isso. E para a gente falar do assunto, que é um assunto escatológico, a gente tem que ter embasamento bíblico, certo? E eu não sei se vocês estão percebendo que o mundo está estranho, gente, de verdade. Desde a pandemia o mundo ficou estranho, e de um tempo para cá estamos começando a observar algumas movimentações espirituais, tá? Parece que está se agravando mais. Frieza espiritual, o que tem de pessoas desanimadas, crentes desanimados, um grande índice de apostasia espiritual, que você não tem ideia. Está sendo assim tá sendo muito claro o que nós estamos vendo, certo? Quando a gente fala de escatologia, a gente precisa entender que a escatologia não é histórica. Tá? Escatologia é você levantar a cabeça e olhar para o mundo. É você levantar a cabeça e olhar para o mundo. Ah, mas a Bíblia diz, está na Bíblia. Cara, está na Bíblia, meu irmão, está na Bíblia. A Bíblia, o cristão ele tem que olhar para a Bíblia e olhar para o mundo. Não é só ficar olhar para o livro, é olhar para a Bíblia e olhar para o mundo. Porque a profecia está aqui. Mas a manifestação da profecia está nos horizontes.
tá? Principalmente você que estuda escatologia, levanta um pouco a cabeça e olha para o mundo. Escatologia é revelação, escatologia é profética, é investigação, tá? É pesquisa, é compreensão, é entendimento. Escatologia é realidade, tá? É observar o que está acontecendo no mundo atual. É você olhar para o mundo, entender as questões que estão acontecendo, que está englobando todo o regimento mundial. Você está entendendo? Então, escatologia é isso. Então, tem pregadores, tem estudiosos, né, que estudam escatologia, mas tudo bem que a questão escatológica, o estudo, a doutrina escatológica é sistemática, mas vamos sair um pouquinho do que é sistemático, começar a olhar para o mundo, tá? Olhar para o mundo. Escatologia é sistemática, é importante estudar, sim, mas é importante olharmos para o mundo e entender que a palavra de Deus está se cumprindo, está se realizando. E é a única forma que Deus se utiliza, tá? Permitindo algumas movimentações para a gente entender. Quando eu falo de movimentações, eu vou falar aqui de algumas movimentações. Primeira movimentação espiritual. Estamos vivendo algumas movimentações espirituais. No que, Wilker? No que? Primeira movimentação espiritual. O reino das trevas está agindo. Vou repetir. O reino das trevas está agindo. O reino das trevas está agindo organizadamente. Porque o caminho tem que ser preparado para a chegada do iníquo. Deus abençoe, irmã Mônica. Deus abençoe sua vida, minha irmã Mônica Silva. Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe. Tenho um grande carinho por você, viu? Você, a Denise, tá? São pessoas que estão aí, que são instrumentos de Deus na minha vida, tá? Paz de Deus. Então a gente precisa entender que há algumas movimentações, primeiro, espirituais. Por quê? Porque o caminho já está sendo preparado para a chegada do iníquo, tá? Gente, eu não sei se vocês perceberam que nesses últimos dias eu tô tendo uma impressão clara, objetiva, de que o inferno está agindo de uma forma assustadora contra a igreja. Contra a igreja. Você percebeu como que tá as pessoas hoje? Você percebeu como tá as pessoas hoje? A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quem é que provoca? Entenda isso aqui. Quem é que monta o cenário para a iniquidade? Quem é que está montando o cenário para que o amor de muitos se esfrie? Quem é que está trabalhando e agindo para que o povo de Deus perca o fervor espiritual? O reino das trevas. O reino das trevas está agindo. Só que entenda, enquanto o reino das trevas está agindo, Deus já deu ordem para que os seus anjos, esteja à disposição para aguardar os santos de Deus. Quando a gente lê na Bíblia aquele texto que diz assim, olha, no Salmo 91, o Senhor dará ordem aos teus anjos para te guardares em todos os teus caminhos, a gente precisa entender, primeiro, que os anjos de Deus, a ordem que Deus dá para guardar os seus santos não é para todos, porque nem todo mundo é santo, gente. Quando a pessoa ela vive uma vida ilibada, uma vida santificada, quando a pessoa vive uma vida santificada, agradando a Deus, obedecendo a palavra de Deus, Deus dará ordem para que os seus santos anjos guardem os santos servos de Deus na terra. Tudo bem que há algumas intervenções de Deus, às vezes a pessoa está toda errada, há algumas intervenções, porque mesmo assim ainda Deus manifesta a misericórdia dele, mas o anjo não fica ali 24 horas com a pessoa.
Ele vem por uma ordem de Deus, por uma intervenção de Deus. Deus dá o livramento. Mas para que os anjos estejam te guardando, você precisa estar vivendo uma vida disciplinada, uma vida santificada, gente. Porque servir a Deus é uma escolha. Servir ao diabo é outra escolha. Ser santo é uma decisão, é uma disciplina, é um meio disciplinar. Mas viver no pecado é uma escolha. Existe essa... Tá entendendo essa questão? Tá entendendo essa questão? Porque o mundo físico tem um espelhamento no mundo espiritual. Tá? Toda cidade tem uma cidade no âmbito espiritual como espelho. O mundo físico e o mundo espiritual, eles caminham assim. Eles caminham juntos. Tá? Caminham juntos. Então, quando eu falo de movimentações, estou falando de movimentações no âmbito espiritual. Satanás sabe que seu tempo está acabando e ele está investindo pesado para desencaminhar alguns. E sabe qual foi a palavra que Deus me deu por esses dias? Deus me deu uma palavra, irmão, por esses dias. E o Senhor falou para mim assim, olha, tem pessoas que não vão se arrepender agora. Preste atenção. Tem pessoas que não vão se arrepender agora. Não vão se arrepender. Você vai pregar, você vai... Não vão se arrepender. O coração da pessoa está tão endurecido. Tem pessoas que o Senhor falou para mim, eu estou guardando essas pessoas para a grande tribulação. Deus está preservando algumas pessoas para a grande tribulação. Porque você vai pregar, você vai falar de Jesus, a pessoa vai chorar, vai para a igreja, mas não vai viver uma vida que é para viver. Não vai se arrepender agora. Deus está preservando algumas pessoas para a grande tribulação. Não se arrepende agora, mas vai se arrepender depois. Porque teve a oportunidade agora, e a oportunidade é agora, é dado agora. É dado agora. Quando eu vejo algumas pessoas aí, irmão, a gente observa a vida de algumas pessoas, a gente olha e fala, meu Deus, complicado. É complicado. Então eu queria aqui rapidamente deixar um texto da palavra de Deus ao seu coração, Apocalipse capítulo 12. Tá? Nós estamos tendo algumas movimentações na questão política, questões mundiais. Deus está começando a agir. Ô Davi, quem tá aí? Apocalipse capítulo 12 e o versículo 1. Vamos ler a palavra de Deus. Olha o que diz aqui, olha. Eu queria ler com vocês aqui o capítulo 12 e o versículo 4. Que diz assim, olha. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. E lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, tragasse o filho. Olha o capítulo aqui de número 12. E o versículo número 7. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. E a antiga serpente chamada Satanás, o diabo, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora chegada está a salvação, e a força do reino de nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus acusava de dia e de noite. Olha, gente, vamos lá. Eu falei aqui, estamos vivendo movimentações, algumas movimentações, tá? Espirituais. Eu vou começar por aqui. Alguns pregadores e estudiosos da Bíblia que dizem assim, olha, o capítulo 12 relata a queda de Satanás no início. Não, gente, a gente tem que olhar para a Bíblia aqui, o Apocalipse 12. Do que o Apocalipse 12 aqui está tratando?
Está tratando de uma queda, tá? Das forças das consciências espirituais, tá? Principados, como diz o apóstolo Paulo. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados, potestades, príncipes dominadores. Vamos entender essa questão aqui, gente. A gente tem que entender, quando a gente lê Apocalipse 12, qual é a primaz aqui do capítulo 12? Primeiro, a gente precisa entender que existem 3 níveis de consciências, tá? Existem 3 níveis de consciência, 3 níveis de demônios, tá? É um pouquinho de demonologia para a gente entender. Vamos lá. Demônios que estão nas regiões celestiais, demônios que estão na terra e demônios que estão no Hades. São 3 níveis. Tá? Eu vejo alguns estudiosos falar sobre Apocalipse 12, mas não separar os níveis de consciências. Demônios são consciências. Eu canso de falar isso aqui na live. Demônios são consciências espirituais ativas. Tá? Então, primeiro nível, regiões celestiais, como diz o apóstolo Paulo. Segundo nível, demônios que estão sobre a terra. Terceiro nível, demônios infernais. Tá? Demônios que estão nas regiões celestiais, na terra e estão no inferno, no Hades. Satanás não está preso como muitos dizem. A informação de Apocalipse 12, aqui, principalmente, o versículo de número 10, a parte B, que diz assim, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado. Primeira informação que nós temos. Satanás não está preso, como muitas pessoas pensam, o diabo está preso. Não, o diabo está solto. Só que entenda, o diabo não está no inferno e o diabo não está na terra. Porque quando a gente fala Satanás, a gente não fala propriamente da pessoa de Satanás, mas de um sistema espiritual organizado que trabalha em conjunto. Por exemplo, há uma diferença da besta do Apocalipse 13, da besta do Apocalipse 17, tá? Há uma diferença. Só para a gente entender aqui, olha, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como o de urso, e a sua boca como o de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono. Essa besta personificada no anticristo, que será o quê? Um homem, um agente satânico, inspirado, usado como ferramenta pelo próprio Satanás, porque Satanás vai usá-lo, vai apoderar-se dele, ele vai ser um veículo do próprio Satanás. Então, essa besta aqui do Apocalipse 13, que aqui João se utiliza na visão uma linguagem simbólica, tá? Que essa besta aqui, primeiro, leopardo, seus pés como de urso, fala do quê? Dos antigos impérios. Dos antigos impérios. Romano, Pérsia, grego, babilônico, enfim, convertido nele, no seu governo e no seu reino político, nele. O anticristo vai ser pior do que Nero, vai ser pior do que Domiciliano, vai ser pior do que todos os tiranos que houve na Terra. Ele vai ser o pior. Então a linguagem bíblica aqui, para representar a pessoa do anticristo, a linguagem aqui é simbólica. Nele estará convergido o quê? Toda a tirania desses impérios. Toda a tirania desses impérios. Eu sei que o Império Romano foi o pior. O Império grego foi o Império Babilônico, principalmente. Foram impérios tiranos, ditatoriais. Aqui está convergido na pessoa, no governo político do anticristo, toda a característica desses impérios. Por isso que a linguagem é simbólica. Fala de um homem, fala do anticristo, tá? Porque todo anticristo tem o seu falso profeta, tá? Aqui existe
três encabeçamentos que imita a trindade de Deus, que imita a Cristo, que imita ao Pai e ao Espírito Santo. Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? Tá bom? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são só, mas com ações diferentes, mas estão interligados. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Dentro de nós existe um corpo, nós temos um corpo, uma alma e um espírito, mas com funções diferentes. Mas estão na onde? Em nós. O corpo vai para a terra, o espírito volta a Deus que o deu, e a alma vai para onde? A alma vai ou para o seio de Abraão, ou vai para o Hades. A alma, essa ente humana que traz em si uma característica personal de quem eu sou, que compõe a minha questão personal. A minha personalidade está na alma. Sem a alma, o corpo não vive. Tá bom? Isso aqui é uma aula para outro dia. Então entenda essa questão aqui. Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui está presente, no capítulo 13, o teor, tá? Capítulo 13, aqui dentro do capítulo 13 a gente vê o teor da trindade satânica, ou seja, a trindade oposta, tá? A trindade oposta, antagônica. Satanás, o dragão, encabeçado com 10 chifres, 7 cabeças. Você pode ver que o aspecto do anticristo é a mesma semelhança do que? Do dragão. Satanás, o pai, o antipai, o anticristo, o antifilho, a besta, o antifilho, e o falso profeta, o antiespírito. Então, entenda, gente, é por isso que eu falo, gente, a gente precisa ler mais a Bíblia, compreender a Bíblia. Escatologia tem que fazer sentido, gente. Escatologia tem que fazer sentido. Tá? Tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido, gente. Satanás é a alma do anticristo. Desculpa falar isso aqui. Satanás é a alma do anticristo. Eu não estou falando da alma do anticristo como ser humano, mas eu estou falando Satanás usando o anticristo e orquestrando através do anticristo o governo mundial. Olha aqui, gente, olha aqui. Há um espelhamento. Há um espelhamento da besta e o anticristo. Aliás, da besta e do dragão. Da besta e do dragão. O mundo físico tem um mundo espiritual. Toda cidade tem uma alma. Tem a cidade física e tem uma cidade espiritual, tá? No reino espiritual, a cidade tem uma alma. Há uma semelhança, há um espelhamento do mundo físico e do mundo espiritual. Isso poucos pastores sabem disso. Olha, gente, o antagonismo. Olha o antagonismo disso. É que a gente lê a Bíblia e não entende. Olha a figura do anticristo e olha a figura do dragão. Olha a figura simbólica do anticristo e a figura simbólica do dragão. O anticristo tem encabeçado nele o aspecto de todos os impérios. Os aspectos de todos os impérios. Tá? Era a besta que vi, João está vendo, era semelhante ao leopardo. Seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. No anticristo está encabeçado todos os impérios. Todos os impérios. Mas aqui que está a questão. Aqui que está a questão. Tá? É aqui que está toda a questão desse espelhamento do anticristo com o dragão.
Um dragão vermelho. Primeiro, o dragão vermelho tem 10 chifres. A besta também tem. O dragão tem 7 cabeças. O anticristo, a besta, também tem. O dragão tem 10 coroas. A besta também tem. Vamos fazer analogia desse significado bíblico, profético, assustador. Primeiro, o que muda do dragão para o anticristo é que o dragão ele tem uma cor específica que representa a sua natureza monstruosa e assassina, cor vermelha. A cor na Bíblia tem um significado simbólico, tá? A cor vermelha tem um significado simbólico. O dragão vermelho, o grande dragão vermelho, não é qualquer um, é o grande dragão vermelho. Ele é assassino, a Bíblia diz que ele é assassino. Então, no aspecto simbólico do dragão aqui, ele é um ser monstruoso assassino. Apocalipse, capítulo de número 12. O anticristo, ele traz em si os aspectos de todos os governos tiranos. Babilônia, Grécia, Roma, Pérsia. Nele. O que muda uma coisa do outro é que o anticristo tem o aspecto da natureza dos antigos impérios tiranos. E o dragão? O dragão tem uma cor vermelha. Você está entendendo a assimilação? Quem é, olha gente, quem é que levava os tiranos a matar? Quem é que usava esses tiranos na época antiga? O dragão vermelho. Estava intrínseco na natureza desses homens tirando o aspecto de quem? Do próprio Satanás. Você está entendendo isso? Quem é... Irmão, entenda isso aqui. Quem é que regimenta os impérios? Os impérios ímpios. Quem é que regimenta? Quem é que administra? Quem é que usa o coração dos tiranos? Satanás. Satanás. Então, a besta e o dragão vermelho, olha a semelhança. Primeiro, se expressa simbolicamente uma natureza assassina e segundo, se expressa simbolicamente a característica dos impérios que matavam. Pegou? 10 chifres. Chifre na Bíblia fala de quê? Poder. Poder. O poder do boi está na onde? No chifre. O poder do rinoceronte está na onde? O poder do leão está na onde? Nas presas. O poder da onça está na onde? Nas presas. São ossos. São ossos. A presa do leão, a presa da onça são ossos. O chifre dos animais silvestres é o quê? É osso, gente. Fala de poder. Poder. 10 chifres. Poder. 10 chifres fala de 10 nações poderosas. 7 cabeças fala de 7 nações que restarão, porque 3 cairão. E na sua cabeça coroa com diademas. Coroa fala de domínio, de poderio. Coroa fala de domínio, de realeza. Davi, desliga o fogo aí pra mim. Desliga o fogo aí pra mim. Então entenda que há um espelhamento do dragão para o anticristo. Há um espelhamento. Há uma semelhança entre eles. Como, gente, a gente precisa entender que na grande tribulação o anticristo se movimentará na mesma frequência que o dragão. Pronto, falei. Tô sendo detalhista só para você entender. Paulo diz assim, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele guia o crente, primeiro, o crente ele é guiado na mesma frequência que o Espírito Santo. Os profetas não iam para onde queriam, eles iam aonde o Espírito os conduzia. Ezequiel capítulo 1 e Ezequiel 10, a Bíblia diz que os serafins, os querubins, os seres angelicais, eles se movimentavam de acordo com o movimento do Espírito. Lê lá Ezequiel 10 e Ezequiel 1.
Eles não iam para onde eles queriam, eles se movimentavam de acordo com o movimento do Espírito. A nuvem, a glória de Deus no deserto se movimentava e o povo de Israel tinha que se movimentar de acordo com o movimento da nuvem. A nuvem tinha 3 movimentos. Primeiro movimento, quando a nuvem parava, era Deus dizendo através da nuvem. Olha a linguagem da nuvem. Para, acampe, porque o povo tem que montar o tabernáculo para me adorar, diz o Senhor. Na nuvem o povo sabia. Peraí, Deus mandou a gente parar aqui. Então vamos montar o tabernáculo aqui para adorarmos a Deus. Aqui na onde? No deserto. Quando a nuvem se movimentava, o povo entendia. Peraí, a nuvem está se movimentando, então a gente precisa se preparar e aguardar o movimento lento da nuvem, porque a nuvem vai nos levar para próximas etapas. O terceiro movimento da nuvem era um movimento. O povo queria parar e a nuvem dizia, não, ainda não é a hora, não é aqui que eu quero habitar, não é aqui. E outra, a nuvem de Deus trazia uma mensagem. Quando Israel passava pelo deserto, nas adjacências aonde os inimigos estavam, entende isso aqui? Deus se movia através da nuvem, a forma de Deus, Deus se movia, e quando Deus se movia, o povo queria parar. Tô cansado, Moisés, tô cansado. Só que Moisés entendia, peraí, vocês estão cansados, mas a nuvem não parou. A gente só vai parar quando a nuvem parar. Se a nuvem não parar, eu não vou parar. Oh, glória! Oh, glória! Pelo amor de Deus, gente. Se a nuvem parou, não parou, por que você está parando? Ó, já está fugindo até um pouco aqui da questão. Tem pessoas parando enquanto a nuvem está em movimento. Deus mandou você parar de pregar? Deus mandou você parar de louvar? Deus mandou você parar de pastorear? Deus mandou você parar de evangelizar? Deus mandou você parar de fazer missão? Deus mandou você parar de pregar? De louvar? De ler a Bíblia? De santificar? De ganhar almas? De pastorear? Por que você está parando mediante as afrontas dos outros? Fulano tá parando. Ah, tem escândalo aqui, escândalo ali. Ô irmão, quem é que está te movendo? Deus ou homem? A nuvem ou os problemas? Se a nuvem não parar, eu não vou parar. Porque se a nuvem parar, a nuvem está dizendo, para, respira um pouco, levanta o altar, adora, depois continua. Deus quer te abastecer. O movimento da nuvem, quando a nuvem para, é Deus dizendo, para se alimentar mais, para orar mais, para ler Bíblia mais, para se santificar mais, para se esconder mais, para chorar mais, para buscar mais, para adorar mais. Porque o teu combustível espiritual tem que ser sancionado para você não parar, para você continuar. É igual que o anjo falou para Elias, coma, beba, porque tua caminhada é longa. Então, olha, a tua estadia não é caverna, a tua estadia continua sendo movimentada pelo Espírito que te move. Glórias. Dá glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Essa live aqui é live de milhões, gente, de verdade. Tá? Então entenda. Os santos de Deus é movido pelo quê? Pelo Espírito Santo. O cristão é movido pelo Espírito Santo. E o cristão e o Espírito Santo habita em nós, é ele que nos guia. Nós temos que acompanhar o movimento do Espírito. Não é o Espírito que acompanha o nosso movimento. É nós que devemos acompanhar o movimento do Espírito. Aonde me enviar, eu irei. Tá entendendo? Agora vamos para a questão aqui do Apocalipse, capítulo de número 13. Isso aqui é profundo, gente. Quem é que está guiando o anticristo? Satanás. Então entenda aqui a mesma frequência energética. Satanás está guiando o anticristo. E o anticristo está sendo guiado por Satanás. Você entende? Olha aqui, eu vi uma de suas cabitas, vamos lá, tá. E adoraram o dragão que deu a besta, o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta e quem poderá batalhar contra ela? Adorando o anticristo, se adora o dragão. Adorando o anticristo, se adora Satanás, gente. Você tá entendendo isso?
Adorando o anticristo se adora quem? Quem está por trás dele. Olha o espelhamento espiritual aqui, entre essas duas pessoas. Entre essas duas forças. O homem sendo guiado por Satanás. Há um espelhamento. Tanto no reino da luz, quanto no reino das trevas. O cristão, ele tem que andar na mesma frequência que Cristo. Porque Cristo, quem está na mesma energia que Cristo? A energia de Cristo tem que estar em nós. Nós temos que andar na mesma frequência que o Espírito Santo. Sede santos porque eu sou santo. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Tenha como modelo Cristo. Ande no mesmo espelhamento que Cristo. Sede santos porque eu sou santo. É a mesma frequência. Quem anda na frequência do Espírito Santo? A frequência do Espírito Santo é alta. A energia do Espírito Santo é alta, é sempre alta, é sempre alta, é sempre pico alto. Para você entender a linguagem do que eu estou querendo dizer. Quem caminha na mesma proporção energética de Cristo tem a mesma semelhança que Cristo. Sede santos porque eu sou santo. Cristãos, pequenos Cristo, tendo a semelhança de Cristo, discípulo de Cristo. Todo discípulo tem que ser semelhante ao quê? Ao teu mestre. Sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. O que Paulo está dizendo? Eu caminho na mesma frequência que Cristo, porque Cristo é o modelo da minha vida. Cristo sofreu, sofro também. Cristo orou, eu oro também. Cristo agradou ao Pai, eu agrado também. Jesus viveu uma vida de cruz, eu tenho que viver também, por entrar pela porta estreita. É assim, irmão. Você entende o que eu estou dizendo? Nós devemos vibrar alto. Vida com Deus é vibrar alto. Porque demônios vibram baixo. Vou repetir, demônios vibram baixo. Quem está em Cristo é nova criatura. Tá? Quem está na luz, o mal não lhe toca. Se você anda na mesma frequência que Cristo, o mal não te toca. Agora, para o mal te tocar, ele tem que te trazer para a mesma frequência que ele. Porque a frequência do cristão tem que ser na mesma semelhança que Cristo. Cristo, a energia de Cristo é sempre alta. A vibração é alta. A vibração dos demônios é baixa. Sabe qual é a diferença do cristão redimido que tem o Espírito Santo para o ímpio que não tem Jesus? É porque Paulo vai dizer assim, o príncipe da potestade do ar cegou os entendimentos dos homens para que o quê? Não tenham o pleno conhecimento do evangelho de Cristo. Ou seja, está cegando as pessoas, porque cegando as pessoas a mente fica cega, escura, e a mente escura as pessoas estão vibrando na mesma semelhança que os demônios, porque quem vive na graça está na luz, mas quem vive na lei está em trevas, porque a lei é condenatória e demônios operam pela lei. A lei condena por causa do pecado, mas a graça absolve por causa do quê? Do sacrifício de Cristo, gente. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Essa é a questão do X. Essa é a questão X. Tá? O arrebatamento da igreja vai acontecer primeiro. Para que o arrebatamento da igreja aconteça, a igreja tem que estar alinhada com Cristo. Pegou? A igreja tem que estar alinhada com Cristo. Os ramos têm que estar na videira. O arrebatamento não será para todos, tá? Eu sinto muito te dizer isso aqui. Eu tô sendo pedagógico, um pouco sistemático, mas direto, para você entender. Porque se eu falar aqui meia dúzia de palavras, você não vai entender a questão. Porque fica aquela coisa muito sistemática, não, doutrinária. Não, gente, a gente tem que ser direto, porque tem que fazer sentido. Escatologia tem que fazer sentido. Escatologia tem que fazer sentido. Não é o que eu acho. A Bíblia por si só expressa a verdade. E verdades têm que fazer sentido. Porque verdade é verdade e verdade é verdade. Só tem credibilidade a verdade quando se faz sentido. Porque o sentido traz porque o sentido das coisas...
O sentido das coisas traz um entendimento daquilo que é veracidade, aquilo que é veraz, aquilo que traz uma veracidade para que eu entenda a verdade. Entendeu? Aí tá difícil. O arrebatamento da igreja não vai acontecer para a igreja, no sentido da palavra. A gente fala arrebatamento da igreja, mas nem todo mundo tá em Cristo. Tem gente que está na igreja, mas não está em Cristo. Pegou? A gente tem o hábito de falar assim, arrebatamento da igreja. Não, é o arrebatamento dos santos. Porque só é santo quem está em Cristo, e estar em Cristo é condicional. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, ou seja, lei e graça. Quem caminha na graça, porque a graça é exigente, a graça é graça, mas não é de graça. A graça exige o quê? Renúncia, disciplina, santificação, porque na lei, pecado era pecado na prática, na graça, pecado é considerado pecado na concepção. Olha a diferença. A igreja, quando a gente fala igreja, a gente fala no sentido da palavra. O sentido da palavra. Não é o arrebatamento da igreja, é o arrebatamento dos santos. Porque tem gente que está na igreja, mas não está em Cristo. Tem gente que vai para a igreja, mas não vai para Cristo, gente. Ah, eu vou para a igreja, mas nunca foi para Cristo. Não está em Cristo. A Bíblia nos manda ir para a igreja. Porque a igreja é o quê? O que é a igreja? A igreja é um lugar que nós somos edificados, recebemos a palavra, somos discipulados. A igreja é um lugar de tratamento espiritual. A igreja é um lugar de ministração. A igreja é um lugar onde você será cuidado para cuidar também. A igreja é um lugar de edificação. Por que eu vou para a igreja? Eu vou para a igreja para estar em comunhão com meus irmãos, para estar em oração, para adorar a Deus, porque eu adoro a Deus no templo. Eu sou edificado no templo, mas o que eu recebo no templo eu tenho que trazer para fora. É por isso que tem aquela questão da palavra chamados para fora, porque na igreja você recebe e no mundo você compartilha. No mundo você compartilha o que você recebeu. De graça recebei, de graça dai. Se tem Cristo, tem que compartilhar Cristo, porque o sacrifício dele custou o preço de sangue. Então você não precisa comprar salvação para ser salvo. A salvação é de graça. Então de graça recebei, de graça dai. Aí tem gente que fala, não, eu recebi dinheiro. Se eu recebi de graça eu tenho que dar. A gente não tem nada a ver com isso. Pelo amor de Deus. Recebeu Cristo de graça, não recebeu? Sacrifício custou. Custou para quem? Para Jesus. Mas não custou para você. Custou para ele. Custou para Cristo. Jesus sofreu. O preço foi pago na cruz. Mas para que você recebesse de graça, você tem que compartilhar de graça, não barganhar. Você entende? O arrebatamento da igreja é para os santos. Os santos caminham na mesma frequência que Cristo. O reino da luz entende, o Espírito Santo compreende quem é luz. Então o arrebatamento da igreja vai acontecer para os santos. Porque, oh glória, porque nem todo mundo é santo. Nem todo mundo tem azeite na reserva, nem todo mundo. A gente fala igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo na terra. A igreja, o corpo místico. A igreja não tem placa, a igreja é uma noiva. A igreja é uma noiva no mundo espiritual. Olha a figura do corpo da igreja no reino espiritual. Isso é espiritual. Na terra somos seres humanos, pessoas, mas no reino espiritual somos noiva. Somos noiva. E essa noiva tem que ser o quê, gente? Santa, como o seu noivo é santo. Bem-aventurado é os santos que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Ou seja, lavar a vestidura no sangue do Cordeiro é ter o que? O DNA de Cristo nela. Pega uma roupa cheia de sangue, coloca em você. O sangue fica em você, fica em você. Você coloca a roupa cheia de sangue, você fica molhado de sangue. Essa é a ideia do que a Bíblia diz.
Bem-aventurado é aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Ou seja, o DNA de Cristo tem que estar em mim. Porque, olha o que Jesus... Olha isso aqui, gente. Isso aqui é tremendo. Eu e o Pai, quando você entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo desce. Aí Jesus diz assim, ó, eu e o Pai habitaremos nele. E nós seremos um. Nós, Cristo em nós, o Pai em nós, o Espírito Santo em nós, o Pai e o Filho em nós através do seu Espírito. Então, nos tornamos um só em Cristo. Alinhamento espiritual. O arrebatamento da igreja vai acontecer para quem é alinhado. Porque só será pego de surpresa os desavisados. Os santificados não serão pegos de surpresa. O arrebatamento vai vir de surpresa para gente que não está vigilante. Os desavisados, despreparados, ficarão. Porque Jesus, para a igreja que está em vigilância, ele não virá como ladrão, ele não virá de surpresa. Quando Jesus vir para a igreja santa preparada, ele virá com manifestação, ele virá para se apresentar. Só que olha para cá, quem é que vai tirar a igreja da terra? Quem é que vai tirar a igreja da terra e levar a igreja para os ares? O Espírito Santo. É o Espírito Santo, irmão. Ele é um meio de transporte para a entrada no céu, para a glorificação. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Não vai ser os anjos que vai tirar a igreja da terra. Não tem nada a ver com anjo. Não é anjo. Não é anjo, é o Espírito Santo que habita em nós. Não sabeis vós que foste selados para o dia da redenção? Não sabeis vós que foste selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção? Redenção do quê? Redenção do quê? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16. Tá? Ressoar da voz do arcanjo é a trombeta de Deus. E o ressoar da voz do arcanjo. Aí a gente tem que entender essa linguagem profética. Desculpa aqui porque eu fugi um pouquinho, mas eu estou chegando lá. Só para você entender. Vamos ler lá o que diz 1 Tessalonicenses. Tá? 1 Tessalonicenses. Gente, a aula aqui é forte hoje está forte, viu? 1 Tessalonicenses. Olha o que diz aqui o texto. Esse texto, ele é emblemático para mim. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 16. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Quem é que dorme? Os santos. A igreja morta. Quando a gente fala os santos, é a igreja que dorme. Tem a igreja viva e a igreja que dorme. São um só. Tanto quem dorme quanto quem está viva. Há uma distinção dos que estão vivos e dos que estão dormindo, dos que estão mortos. Para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Os demais que não têm mais esperança são o quê? Os ímpios que estão nas sepulturas e partiram dessa vida sem Cristo. Não tem esperança para ele. Não tem esperança para eles. Não tem, acabou. Estão sentenciados. Estamos sentenciados. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Aqui, ó. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Se Jesus voltar e você estiver vivo, você não dorme, você não morre. E eu não vou aqui ser demagogo e dizer, irmão, é por isso que eu falo, a gente tem que tomar cuidado. Eis que vos digo que essa geração não provará a morte. Tem certeza? Você afirma isso, você garante isso? Não pode garantir isso. Porque Jesus já está vindo para algumas pessoas. Jesus já está vindo para algumas pessoas. Pessoas que morreram em Cristo, Jesus já veio para elas. Tá? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Alarido é para quem? Alarido é para quem? Mundo. O alarido é para o mundo. Voz de arcanjo é para quem? Para Israel. Trombeta de Deus é para quem? Para os santos. Olha a revelação tremenda aqui. Tudo em um só.
Alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Sonoridade. E quem é que vai ouvir a trombeta de Deus? Quem ouvirá a trombeta de Deus? Os santos redimidos. Os santos redimidos ouvirão a voz de comando. Os mortos ouvirão a voz de comando. Só que primeiro eles, corpo ressuscitado, aliás, corpo ressuscitado em glória, tem diferença, tá? Do corpo dos vivos e do corpo dos mortos, tem diferença. Paulo fala isso. Há corpos celestes, há corpos terrestres. O corpo dos santos é o quê? Corpo transformado em glória. O corpo dos santos é um corpo transformado em glória. E o corpo dos santos que dormem no Senhor? Corpo ressuscitado em glória. Glória a Deus. Quem é que vai tirar a igreja da terra? O Espírito Santo. E estaremos para sempre com quem? Com o Senhor. É o Espírito Santo que vai levar a igreja num abrir e fechar de olhos para Cristo. Aí Paulo vai dizer assim, olha, depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Sempre com o Senhor. Por quê? Porque há uma semelhança energética. Sede santos porque eu sou santo. Há uma semelhança energética entre o salvo redimido cristão e Cristo Jesus. Então eu garanto a vocês, infelizmente, nem todo mundo é santo. Então o arrebatamento da igreja vai ser para quem está preparado. Nem todos vão subir, gente, de verdade. Nem todos vão subir. Rara exceção. Muita gente vai ficar. Se a gente for analisar essa questão do arrebatamento, a gente vai começar a entender que tem muita gente vai ficar. Vai ser um número muito menor que vai subir. Muito menor. De verdade. É de verdade. Isso aqui é até assustador. É assustador, gente. Tem gente pensando que vai subir, não vai subir. Não vai mesmo. O arrebatamento é uma coisa muito séria. O arrebatamento é uma coisa muito séria, muito séria. Tá? Nem todo mundo que está na igreja vai subir. É somente os santos. Olha a equiparação. O número de santos é muito menor. E o número de profanos é sempre maior. Por quê? Porque a carne, a nossa carne, ela é muito inclinada. Você está entendendo? Nós somos seres espirituais, porém inclinados à natureza carnal. Nós somos muito carnal. Por que nós temos poucas experiências com o mundo espiritual? Por que nós temos poucas experiências com o céu? Por que é muito raro você ver anjo, ver o céu, ter arrebatamento, como os antigos têm? Teve testemunhos antigos de pessoas que tiveram experiência com Deus. Porque é uma diferença do tempo de hoje e o tempo de antigamente. Hoje em dia, quem é que vai buscar? Quem é que busca? Quem é que ora? Antigamente, meu irmão, as pessoas passavam mais tempo em oração na igreja, lendo Bíblia, e hoje as pessoas passam mais tempo com o celular na mão. Você chama para orar, quem é que vai? Você chama para se consagrar, quem vai? Irmão, quantas vezes você pega na Bíblia e quantas vezes você pega no celular? Quantas vezes? Quantas vezes? Tira aí essa conclusão. Faz uma análise de você. E aí? Santidade é esforço. Custa, é disciplina. As coisas de Deus, irmão, exigem. Você pode analisar por que nós estamos tendo índices de pessoas afastadas, desviadas da igreja, cansadas de Cristo, cansadas da Bíblia, cansadas de ir para a igreja. Hoje eu não vou para a igreja não, hoje eu vou ficar em casa. Inclinadas à carne. Trocam a igreja pelo aniversário. Trocam a igreja por uma festa rave. Troca a Bíblia por um copo de cerveja. Você percebeu que as pessoas estão cansadas de Jesus? Não tô não. Tá. A partir do momento que você deixa de buscar a Deus, você está dizendo para Jesus assim, eu não preciso do Senhor. Desculpa, gente. Vamos. Gente, o mundo espiritual entende isso, gente. O mundo espiritual não entende como você entende. O mundo espiritual é diferente do mundo físico.
Quando a pessoa fala com a boca, o mundo espiritual decodifica a essência. A essência. O mundo espiritual decodifica a essência da consciência. Do subconsciente. O subconsciente fala. A pré-consciência fala, gente. O mundo espiritual entende. Gente. A pré-consciência fala. Tá? Eu tô aqui falando com você, mas há uma pré-consciência aqui dentro, analisando. O meu campo mental pré-consciente está analisando. Eu tô falando com você, mas o que? A minha mente está aqui, ó. É pré-consciente. Tem pessoas... Gente, isso aqui é muito sério. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, olha, confessam com a boca, mas as atitudes são diferentes. Mais ou menos isso. Gente, a gente precisa entender que o mundo espiritual não funciona do jeito que a gente pensa. O mundo espiritual decodifica a tua essência. O mundo espiritual decodifica a tua essência. Quando você... Olha o que acontece. Eu vou falar isso aqui, você guarda. Logo o Facebook vai tirar essa live daqui. Quando você fala assim, olha... o culto não acabou ainda. Meu Deus, eu tenho que ir embora. O teu pré-consciente está dizendo assim, olha, eu quero logo ir embora, porque eu quero fazer o que eu quero, que a minha carne gosta. Quando você fala assim, olha, hoje eu não vou para a igreja não, Deus sabe de todas as coisas, o teu pré-consciente está dizendo assim, olha, eu quero carne. Você quer fazer o que você gosta. Você quer fazer o que... O teu pré-consciente está dizendo, eu não quero Deus hoje, eu não quero Deus hoje. Quando você sai da igreja, pessoas que saem da igreja e falam assim, Jesus mora no meu coração. Ele habita no meu coração. Eu amo Jesus. Jesus é tudo para mim. Aí você bebe, fuma, faz um monte de coisa errada, prostitui, peca. Você está falando com a boca, mas o pré-consciente está o quê? Está querendo pecado. Está pensando no pecado. Não, eu amo Jesus, mas as suas práticas falam mais do que as suas palavras. Isso é pesado, hein? Fala com a boca, mas pratica o contrário do que a boca fala. Por que o tribunal de Deus, o tribunal do julgamento, o tribunal do trono branco vai julgar obras? O tribunal vai julgar obras. O tribunal de Cristo vai julgar obras dos santos. O tribunal de Deus vai julgar as obras dos ímpios. Tem diferença. No tribunal de Cristo, após o arrebatamento, nossas obras, fênor, palha, madeira, pedra preciosas, bronze e ouro e prata. O fogo provará as obras de cada um. Palha, madeira e fênor não vai durar no tribunal de Cristo. Obras superficiais serão consumidas, ou seja, descartadas. É como se Deus dissesse assim, isso aqui não presta. Essas obras não me glorificam. Essas obras são obras que glorificam o homem. Então, o fogo vai provar a obra de cada um. Porque nós temos obras de fênor, de madeira, de palha, pedra preciosa com ouro. As nossas obras se aglomeram no mundo espiritual. Vai pensando você que você tem só obras de ouro, obras de pedras preciosas. Não, suas obras são aglomeradas no mundo espiritual. Você tem um pouco de cada uma. Só que uma fala mais e outras fala menos. Ou umas vão falar mais e outras vão falar menos. Então, no tribunal de Cristo, essas obras serão o quê? Provadas pelo fogo. As obras que não glorificam a Deus, que são méritos humanos, mas que a gente no pré-consciente, no consciente a gente fala que é para Deus, mas no pré-consciente a gente quer a glória para nós. O fogo vai provar. Só vai ter durabilidade o quê? Aquilo que é memorial diante de Deus e aquilo que honra a Deus. Obras. O que você faz para Deus. O que você pensa que você faz para Deus nem sempre agrada a Deus. Agrada a você. Porque para você agradar a Deus, você tem que se desagradar.
as obras dos ímpios. A Bíblia diz que o mundo será julgado, os ímpios serão julgados segundo obras. Sabe por quê, gente? Porque tem gente que fala com a boca, o pré-consciente arquiteta e o corpo pratica. Você está entendendo? Julgamento segundo obras, equidade. Julgamento baseado na verdade. Ninguém vai poder barganhar com Deus e dizer, Deus, eu não sabia. Não, as suas obras têm mais expressividade do que as suas palavras. Entenda isso aqui. Levanta a mão para Jesus. Não quer... Levanta a mão para Jesus, daqui a pouco está desviado. Gente, servir a Deus é uma escolha. Servir a Deus é uma escolha. O que você escolhe determinará o resultado das suas obras, mas o que você pratica em obras determinará o seu resultado em condenação ou salvação. Céu é galardão de salvo. Inferno é galardão de ímpios. O inferno, o lago de fogo, não é só um lugar, é um galardão. É galardão. O céu é galardão de salvo, mas o inferno, o lago de fogo, é galardão de ímpios. Você está entendendo? Serão julgados segundo obras e serão lançados na onde? No lago de fogo. É o pago das obras. Tá? Até a morte e o Hades serão lançadas no lago de fogo, como diz a Bíblia. Serão lançadas no lago de fogo. Porque tanto morte quanto Hades são dois principados infernais. São principados. Eu vi um irmão falando sobre Leviatã. Gente, quem é Leviatã? Vamos entender. Leviatã é um principado. É o principado dessa época. Quando Deus fala com Jó e quando Deus fala através do profeta Isaías sobre o Leviatã, né? Que Deus tem o controle sobre o Leviatã, não está falando somente de um animal marinho. Eu nem sei se tem um Leviatã marinho nos mares por aí. Mas a linguagem é simbólica, é expressativa, gente. Tem que saber separar. A Bíblia diz que Deus pega as águas do mundo com a palma da mão. Mas quando a Bíblia fala de Leviatã, a Bíblia está falando que Deus está acima de todo o principado e toda a potestade, como diz o apóstolo Paulo. Deus está sentado acima de todo. Ou seja, todo o principado e toda a potestade está debaixo do controle e do domínio de Deus. Eles se submetem a Cristo. Nós estamos vivendo segundo a era satânica. Desculpa, eu estou estudando satanismo faz um ano e pouco, estudando para entender. De 1900 e poucos até 1999, na virada para o ano 2000, até de 1900 e pouco até 99 era a época de aquário. Aliás, era a época de peixes, perdão. Era a época de peixes. De 1900 e pouco até 1999 era a época de peixes. Segundo o entendimento dos satanistas, agora estão vivendo a época de aquário. Época de aquário. Porque o reino dos principados gira em rotação. Há uma rotatividade, irmão, entre o reino entre a atuação dos principados. A gente está falando de várias coisas aqui, mas a gente tem que entender essas questões. Quando o anjo Gabriel fala com Daniel, e Gabriel fala assim, olha, eu subirei de novo, porque Miguel lutou contra o príncipe da Pérsia. Agora vai se levantar o príncipe da Grécia. E eu tenho que voltar para lutar. O que o anjo está falando para Daniel? Haverá uma rotatividade, haverá uma mudança, haverá uma rotatividade, haverá uma mudança de um principado, do término da atuação de um principado para o começo da atuação de outro principado. Agora a era, o império, a atuação do principado da Pérsia está acabando, ele vai ser deposto. Agora vai entrar o quê? O próximo principado, que é o principado da Grécia. Que é o sistema da Grécia que será instaurado agora. Esse principado que atua agora, que é o chamado principado Leviatã, gente, a espiritual, gente, simbólico, a linguagem é simbólica aqui. Leviatã é um principado, não é um peixe gigante. Irmão, é um principado, é uma força maligna. Uma força maligna que está atuando. E esse principado de Leviatã vai atuar até o arrebatamento, até a grande tribulação. Ele vai atuar. Porque imagina o caos do mundo. Imagina o caos do mundo. A gente está falando de vários assuntos aqui, arrebatamento, algumas questões espirituais, mas entenda, gente, é muita coisa. E eu tenho que aqui resumir, por quê? Porque não estou fora do que eu estou falando para você. Satanás vai cair.
Satanás vai cair. E com ele vai cair o quê? Os seus aliados, principados, potestades. Satanás vai perder o quê? O seu poder. Por quê? Satanás não está na terra como muitos pensam. Ele está na onde? Num tribunal, nos acusando de dia e de noite, como diz Apocalipse 12. O acusador de nossos irmãos. Mas ele está na onde? Num tribunal, nos acusando. Ele que está lá nos acusando nos acusando na presença de Deus. Nos acusando. Satanás não está na terra como muitos pensam. Ele está no tribunal, mas ele tem o que? Os seus servos, os seus aliados que trabalham por ele. Porque assim como existe o sistema da besta, existe o sistema satânico. Lembra do que eu falei aqui? Eu fui um pouco mais longe, mas existe o quê? A besta como pessoa, Apocalipse 13. Mas a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz lá em Apocalipse 17. E vi subir do abismo o quê? Uma besta. Quem é essa besta? Essa besta é um espírito encabeçado, ligado a um sistema. Porque tem o anticristo, pessoa. Tem o espírito do anticristo, que está preparando o caminho do anticristo e usando os falsos profetas para preparar o quê? O caminho para o anticristo. Tem um anticristo agente, tem o espírito do anticristo que está preparando e usando os anticristos e os falsos profetas, tá? Que é um espírito de engano, e tem o sistema besta. Esse sistema besta é um sistema infernal, porque no reino das trevas também é um sistema. Então, vi subir do abismo o quê? Uma besta. É um espírito encabeçado a um sistema satânico, gente. Diabólico. Você entende aqui? O que eu estou querendo dizer para você é pesado. Então entenda, tem 3 níveis. Reino espiritual. Satanás está no tribunal, nos acusando agora. Ele está lá nos acusando. Para Satanás descer para a terra, não é do jeito que muitos pensam. Não, o diabo eu piso na cabeça, de pisa nada, fica quieto, você não pisa em nada. Não pisa. Satanás, eu quero dar invasão pro diabo. Você não conhece o diabo. Jesus disse, o príncipe desse mundo se aproxima, não tem nada a ver com ele. Mas olha para cá, quando Satanás pediu o corpo de Moisés, nem Miguel ousou em desafiá-lo. Ele falou que o Senhor te repreenda. Porque é uma patente, Satanás. Os anjos caídos perderam o seu estado original de glória. Perderam a luz de Deus, perderam a luz, mas não perderam a sua patente. Você está entendendo? Então Satanás, quando Satanás vem à Terra, primeiro, para Satanás se manifestar, primeiro, o tempo de duração da manifestação dele é por curto tempo. Segundo, é tudo minuciosamente colocado em ordem, num ritual, e não é qualquer ritual. É ritual fora do padrão. É quimbanda, umbanda, essas coisas todas assim, ó, não se compara. Para Satanás se manifestar, o negócio é outra coisa. Não é qualquer um que invoca, é mago. E essas pessoas passam por um ritual, um processo de preparação. E é rigoroso. E eles cumprem esse ritual. Porque para eles é satisfatório Satanás aparecer. Para Satanás aparecer tem que ter alinhamento de planeta, não é bagunçado. Eles estudam, eles pesquisam. Satanistas estudam, satanistas pesquisam. Não é qualquer um. Expulsa em nome de Jesus. Expulsa nada, fica quieto. Você não expulsa nem principado. Eu vejo nas igrejas uma falta de sabedoria. Um principado está aqui, ó, vou te repreender. Foi um principado, não é principado, porque eles não descem. Principado não desce. Principado não desce. Não é vários principados, é um principado encabeçado como encabeçado como assessor direto de Satanás, porque um principado tem o mesmo poder que Satanás, só que Satanás é a linha de frente, é o cabeça sobre eles. E por baixo tem outras camadas de organizações diabólicas. Você entende? Agora, nessa época, é o principado Leviatã que está agindo. Até o arrebatamento da igreja, até a grande tribulação, ele vai estar aí. Você está entendendo? Então o que acontece? Satanás está no tribunal, ele vai perder o seu lugar, porque Miguel vai comparecer nas regiões celestiais e vai dizer assim, o seu tempo acabou. Eu vim tomar posse daquilo que já pertence a Cristo. O homem entregou para você, agora Cristo pertence a Cristo, porque na cruz do Calvário Jesus te venceu. Então Miguel vai aparecer para Satanás com uma ordem de despejo. Acabou seu tempo. Só que Satanás não quer perder o quê? Território. Gente, quando a gente fala de tribunal, a gente fala de questões que são resolvidas lá, mas que se manifestam no mundo físico.
Todas as questões humanas são tratadas lá. É um escritório espiritual lá. De um lado tem um tribunal onde Satanás está, que é o lugar onde ele ocupa, e tem o tribunal de Cristo, onde Cristo intercede por nós. Como que? Como que? O Espírito Santo advoga. O Espírito Santo advoga a nossa causa, e Cristo que intercede por nós. Então Satanás nos acusa, mas Cristo nos defende diante do Pai. Regiões celestiais, há uma camada onde há principados. Os principados se organizam nessas regiões. Eles fazem cercos dessas regiões. Só que tem um que se destaca, que opera com mais intensidade, mas tem ajuda de outros, gente. Você entende? Regiões celestiais, potestades. Eu não vou entrar nessas questões, mas existem camadas e camadas hierárquicas entre eles. No mundo físico, tem... Irmão, se você pegar a rua da sua casa, tem demônios para dar de pau ali na sua rua. Tem, gente. É pesado o que eu tô falando aqui, mas eu tô aqui subdividindo as 3 dimensões. São 3 dimensões. 3 dimensões. Tá? Nas nossas dimensões tem espíritos que atuam, espíritos familiares, enfim, vice-versa. Tá? Mas esse não é o assunto, mas só para a gente entender a questão do Apocalipse 12 e no inferno. O inferno, existe o Hades, existe o abismo, a separação do abismo para o Hades, enfim, o seio de Abraão não está mais lá embaixo. Agora os santos, quando morrem, não desce, sobe, estão guardados em Deus, estão diante do Senhor, preservados por Senhor, as almas dos santos. E agora tem o quê? O Hades, as áreas infernais. O inferno tem camadas. O inferno é uma prisão. O inferno tem carcereiros infernais. O inferno tem 2 domínios, Hades e morte. Hades e morte são 2 principados do submundo. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus está falando de quem? De um lugar? Jesus está falando de 2 poderes. De 2 poderes que comandam as áreas infernais. Que comandam as áreas infernais. Tá? Quando a gente fala de áreas infernais aqui, para a gente entender Apocalipse 12, quando a gente fala de áreas infernais, a gente está falando de uma área de sofrimento. Os carcereiros infernais, que são aqueles que buscam, tá? Eles buscam. A pessoa morre sem Cristo. Eles vêm e buscam. Eles levam para essa região. Só que o inferno tem camadas e camadas, dimensões e dimensões. O inferno num todo tem camadas e camadas e camadas e camadas. O abismo é uma dimensão, camadas e camadas. O abismo não é não. O abismo tem, o inferno tem camadas, o Hades tem camadas. É tudo camadas organizadas. O inferno é organizado. Tá? Então morreu sem Jesus, quem é que busca? Os carcereiros infernais. Você quer entender mais ou menos como que funciona? Sabe aquele filme do Ghost? Gente, só para você entender. Quando os carcereiros infernais vêm para buscar as almas dos ímpios, que a Bíblia diz lá em Lucas 16, Jesus falando que os anjos vieram e buscaram quem? A alma de Lázaro. Lázaro foi levado pelos anjos até o seio de Abraão. Tá? O seio de Abraão antigamente, nos tempos do Antigo Testamento, não era em cima, era embaixo. Por causa que havia uma separação entre Deus e o homem. Então Deus preparou um lugar. É um meio que Deus usou para o quê? Para separar os justos. Porque tinha pessoas que viviam justamente, viviam uma vida santificada. Então, Deus criou um lugar para armazenar as almas preciosas dos santos. Porque viver uma vida santificada é decisão, é escolha. E Deus não vai lançar a alma de um santo no inferno. O inferno não comporta a alma de um santo. O inferno não comportou a alma de Cristo. A alma de Cristo. Jesus humano, a alma de Cristo estava... Quem estava no Hades era a alma de Cristo. Quem estava na terra era Jesus. Olha, até nisso a gente tem que prestar atenção. Na terra estava quem? Jesus, o Cristo. Jesus na terra, em forma humana, operava como Jesus, o Salvador. O nome Jesus significa salvação. Mas Cristo significa ungido. Jesus, o Cristo. Tá? Jesus veio cumprir o papel de Salvador. Mas quando ele morre na cruz do Calvário, ele desce às dimensões dos mortos, tá? E prega aos espíritos em prisão, ele desce como Cristo, o ungido. Ele desce como o ungido. E levou o cativo o cativeiro e deu os dons aos homens. Quem faz isso? O Cristo. Tá? Então,
Pai, nas tuas mãos eu entrego o quê? O meu espírito. E o espírito volta a Deus que o deu. O espírito pertence a Deus. O espírito é a essência de Deus no homem. É o meio de comunicação do homem com Deus. Pai, nas tuas mãos eu entrego o quê? O meu espírito. O corpo de Jesus foi colocado no sepulcro de José de Arimateia. E a alma de Cristo foi para onde? Para o Hades. O inferno não comportou Jesus. Por quê? Porque Jesus não era compatível ao inferno, gente. Não era. Não era. O inferno não o comportou. A morte, o principado de morte, não teve poder sobre ele. Ele venceu o principado da morte. Só que Jesus venceu o principado de morte não com múltipla falência dos órgãos. Jesus venceu o principado de morte, tá? Primeiro, resistindo durante 7 horas. Crucificado, com o corpo trucidado. Ele já estava sem sangue. Qual é o ser humano que vive sem sangue, gente? Ele resistiu durante 7 horas. Eu fiz um estudo sobre a crucificação. Uma pessoa, gente, quando morria, que sofria os açoites, tinha gente que nem chegava na cruz. Morria sangrando. Já nos açoites, já porque tinha hemorragia interna, já morria, não ia para a cruz. Tinha pessoas que sofriam pequenos flagelos para resistir até a cruz. Quando ficava crucificado ali, entendeu? Era questão de horas, era uma agonia. A pessoa morria. Morria. Não resistia. Aí para a pessoa não agonizar, quebravam as pernas. Só que Jesus não. Jesus, quando morreu, olha a diferença. Tem detalhes na Bíblia. Jesus, quando morreu, a Bíblia diz que ele entregou o Espírito. E há uma diferença da morte de Cristo para a morte de um homem natural. Porque Jesus ele foi gerado sem relação sexual. Ele não foi gerado pelo pecado. Em pecado fui gerado, segundo Davi, né? Em pecado minha mãe me gerou. Ou seja, na prática sexual, né? Na prática sexual minha mãe me gerou. Tá? Somos gerados pelo pecado. Somos gerados no pecado, em pecado. Porque pecado é herança de Adão para nós. Você está entendendo? Então o que acontece? Quando o homem morre, o homem natural ele morre. O homem natural, ele morre retraindo o ar. Quando o homem morre, ele retrai o ar. Todo ser humano, para a consciência se apagar, primeiro, o ar tem que ser cortado. Então é como se fosse uma asfixia. O ar é cortado. Então todo ser humano na Terra, ele morre assim, ó. Ele não solta o ar. Não solta o ar, gente. Pode analisar. Quando a pessoa morre, ela não solta o ar. Tipo, não. Toda pessoa que morre, ela prende o ar. Quando Jesus morreu, ele expirou e soltou. Olha a diferença. Nenhum homem mortal na terra morre soltando ar. Não. Pode analisar gente morrendo. Ela morre assim, ó. Morre assim. É isso aqui, ó. Porque o ar era cortado. A pessoa não consegue respirar. Quando Cristo morreu e entregou o Espírito, ele fez assim, ó. Glória a Deus. Então a morte não teve poder sobre ele. Ele entregou o Espírito a Deus. O corpo foi sepultado. E a alma desceu ao inferno. Tá? O diabo, o inferno tremeu e o diabo estava no seu trono e na hora Jesus entrou e tem crente que cria toda aquela... Não foi nada disso. Não foi nada disso que muitos dizem. Jesus foi ao inferno e tomou a chave. Apocalipse 1:8. Apocalipse 1:8. Não faz nem menção do nome de Satanás, gente. Não faz nem menção do nome de Satanás. Apocalipse 1:8. Olha aqui. Tá. Apocalipse 1:8. Olha o que diz aqui, olha. Vamos lá. Vamos lá, aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. E o versículo, perdão. E o versículo de número 18. Falei 8 a 18. Apocalipse 1:18. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que vive, fui morto, mas estou aqui para todo sempre. E amém. E tenho nas mãos as chaves, o domínio, o controle
da morte, que é um principado que busca. A morte é um principado que busca. A morte é um principado que tem total acessibilidade a esse corpo natural, mortal, por causa da herança que temos, por causa do pecado de Adão e Eva. E do inferno, lugar que prende. A morte é que busca. O inferno é o que prende. Tá? A morte e o Hades são principados aliados do submundo. Jesus tomou a chave deles. Venceu sobre eles e sobre o diabo. Só que você vê aqui que não tem nem menção do nome de Satanás aqui. É morte e Hades. Não foi Jesus desceu ao inferno e tomou a morte. O diabo estava no inferno dizendo venci nada. O diabo não queria nem que Jesus fosse para a cruz. O diabo, ele é aliado desses principados aqui. Mas o diabo não queria nem que Jesus fosse para a cruz. Ele lutou para Jesus não ir para a cruz. Mas quando Jesus morreu e venceu e ressuscitou, aqui se cumpre a profecia. Tenho nas mãos a chave da morte e do Hades. Ou seja, Jesus tem nas mãos a chave do inferno. O inferno, o principado infernal, o principado de morte, está debaixo do domínio de Cristo. Para você ter uma ideia, a morte será presa na grande tribulação. A morte será presa na grande tribulação, gente. Deus dará uma férias para a morte, a gente usa essa linguagem, mas na verdade não. O próprio Cristo vai neutralizar o poder da morte. A morte vai ser o que? Presa. O poder, o efeito da morte na vida, no corpo humano, vai ser o que? Neutralizado. E os homens sofrerão os efeitos do juízo. Porque imagina, Satanás vai cair. O que acontece? Olha, gente, olha a dinâmica da Bíblia, para me terminar aqui. Olha a dinâmica da Bíblia. Olha a dinâmica da Bíblia. Satanás cai. Com ele cai o quê? Os seus aliados. Satanás cai. Com ele cai os seus aliados. Certo? Juntando com os que estão na terra. E a Bíblia dizia, o poço do abismo será aberto. Apocalipse 11, se não fala a memória. E subiu do abismo o quê? Demônios com aparência de gafanhotos vão vir para a terra. Ô, gente, imagina. Demônio cai do ar, demônios na terra e demônios vindo do abismo. Imagine a terra como que vai estar. O mundo será um lugar inabitável para se viver. O mundo vai ficar insuportável. O mundo já está horrível, vai ficar pior ainda. Pior do que já está. Ué, vai ficar pior do que já está? Vai ficar pior do que já está. Gente, isso não é natural. Quando a Bíblia diz assim, olha, e os homens terão desejos de morrer, desejo de suicídio, gente, a gente tem que entender o lado por trás disso. Quem é que vai levar as pessoas a querer morrer? São essas forças diabólicas que estão aí, que vão agir. A terra vai ser um lugar difícil de habitar. É por isso que o intuito de Cristo é tirar a igreja da terra. Porque a terra será provada. A Bíblia diz que Deus vai guardar da hora, não na hora. Na hora é ser guardado no momento do juízo. Ser guardado da hora é antes que a casa caia. Então Deus vai tirar a sua igreja da terra. Os santos da terra. Os redimidos verdadeiros da terra. A igreja santa. Tô falando, eu tô separando. Tá? A igreja nominal da igreja que pratica a santidade. A igreja nominal é aquela que diz que é igreja, mas não tem vida com Deus. Porque todo mundo pode até se dizer igreja, mas não pode se dizer santo. Tem diferença. Tá? Esse é o intuito da igreja sair da terra. Esse é o intuito de Deus retirar o seu povo da terra. Por que eu acredito nisso? Porque Noé não provou do juízo de Deus quando desceu o dilúvio. Deus o preservou. Ló não experimentou o juízo do fogo que desceu sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. Deus o preservou. Deus o preservou. Deus falou para Jeremias: preservarei os meus santos de Judá, os fiéis, porque quando a Babilônia invadir Jerusalém, eu guardarei alguns, preservarei alguns e cuidarei de alguns. Deus promete a sua igreja santa aos santos verdadeiros, proteção, livramento e esconderijo. Esconda-te por um período de tempo, até que passe o quê? O tempo da ira. Amém? Fiquem com esta palavra, que Deus te abençoe. Espero que essa palavra possa gerar em você um despertamento,
para que você não se perca no final da história, mas que no presente momento você se prepara para você não se perder no final, mas ser achado em graça quando Jesus voltar, tá bom? Deus abençoe, que o Senhor te guarde, te proteja. Senhor, abençoe os nossos irmãos que estão na live, aqueles que vão assistir depois. Guarda, protege, livra, Senhor. Ministra ao coração de cada um. Que o Senhor possa, meu Pai, trazer arrependimento, santificação, quebrantamento, porque o nosso intuito é o céu, Pai. Nós estamos aqui de passagem, mas nesse período de tempo, nos permita desfrutar da Tua bênção, da Tua presença, da Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, te bendizemos por mais uma noite em nome de Jesus. Deus abençoe, ótima madrugada para a sua vida. Beijo no coração a todos.